capítulo 2, Paulo diz o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu acho uma das mais belas falas de Paulo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É um chamamento à esperança, é um chamamento à transformação e à coragem. Que acomodação é essa que Paulo nos chama, que Paulo nos convida a não nos acomodarmos, a não nos moldarmos, né? A não aceitarmos? Que proposta é essa que Paulo nos traz, alinhada com a proposta do Cristo? A proposta que Paulo nos traz é não nos conformarmos com a nessas paixões egoístas da materialidade. Estamos todos vivenciando esse mundo da materialidade, né? São as nossas vaidades, são os nossos orgulhos, às vezes as nossas intolerâncias, a nossa impaciência. Mas eu tenho autoridade moral para julgar? E se tivesse, nem assim poderia fazê-lo, porque quem tem autoridade moral para julgar não faz. Então cabe a mim aceitar e buscar o caminho da renovação, da transformação. E aqui a primeira reflexão da noite. A palavra mais utilizada atualmente é indignação, né? Nós estamos vivenciando a indignação por tudo. Nós estamos constantemente indignados, né? Eu estou indignado com a fila do banco, eu estou indignado com a fila do supermercado, eu estou indignado com o colega do trabalho, eu estou indignado. Essa é a palavra mais utilizada recentemente. Praticamente não sai dos nossos lábios. E que indignação é essa? Qual é a parte que me cabe a essa indignação? O que eu faço dessa situação e desse sentimento? Por isso que Paulo fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu vou repetir muito essa fala essa noite. A indignação, meus amigos, ela é justa. Porém, a indignação sem ação no bem, sem ação no caminho e na palavra do Cristo, são palavras mortas, são palavras jogadas ao vento. A indignação, ela não pode ter como resposta a revolta, a discórdia, o ódio, a intolerância e a polêmica. De forma alguma. Cabe a nós, seguidores do Cristo, espíritas ou não, mas seguidores do Cristo, e principalmente nós que estamos nessa casa essa noite, e se aqui estamos, e se escolhemos seguir a doutrina espírita, que não neguemos fidelidade a ela. Se escolhemos seguir a doutrina espírita é porque acreditamos no caminho do esclarecimento, acreditamos no caminho da transformação, da renovação, acreditamos nas palavras do Evangelho, acreditamos na transformação oferecida pelo Cristo, acreditamos no convite da transformação de Paulo, no convite da transformação do Cristo. Então essa indignação tão utilizada, ela tem que ser transformada em ação pelo bem. E não ação de postagens indignadas. Hoje em dia ninguém conversa mais, só se posta na internet. Mas o que se faz? E quando eu saio com o meu animalzinho para passear na rua, eu reclamo que a rua está suja, mas eu levo a sacolinha para recolher a sujeirinha dele? E eu reclamo que a rua está suja quando eu vejo o gari limpando a rua. E, por sinal, um grande parabéns a esse segmento de profissionais que trabalham sob sol e sob chuva. Profissionais que a gente passa a não dar um bom dia, nem uma boa tarde, nem uma boa noite, e não agradece pelo trabalho deles. Sabe o que é trabalhar sob sol e sob chuva, varrendo? Ali é um verdadeiro trabalho braçal, forte. Ali o espírito tem que ser forte. Então que possamos ter também que possamos transformar essa nossa indignação na ação de cumprimentar aquele profissional. Na ação de recolher o lixo. Eu me indigno com a rua suja, mas eu jogo o meu lixo quando eu vou à praia, eu não recolho o papelzinho do sorvete que eu tomei.
Eu não recolho o coco que eu tomei. Ah, mas ele vai degradar, com o tempo ele vai, né, perecer. Mas a minha responsabilidade é de recolher. Né? Então, assim, que indignação é essa que eu tanto falo, mas que eu não transformo em ação? Ah, mas a minha ação não vai mudar. Vai mudar o mundo, sim. Vai mudar. Começa mudando o meu entorno. Começa mudando minha mente, minha postura. E aí, com o exemplo, eu vou modificando aqueles que estão próximos a mim. Eu vou modificando os meus familiares, os meus amigos. Aquele papel que tem na secretaria, que eu não vou levar para casa, porque aquele papel é da secretaria. Porque ali, naquele papel, está toda a contribuição de uma sociedade. E não é porque está ali que tem muito que eu vou levar para minha casa. Essa é a ação no bem. São as pequenas oportunidades, pequenas, grandes oportunidades que são nos dadas todos os dias, mas que a gente, às vezes, prefere fechar os olhos. Né? É aquela pessoa que, às vezes, está numa fila, a gente está numa fila de supermercado, a pessoa está só com uma sacolinha e a gente simplesmente, não, esse é o meu, cheguei primeiro, esse é o meu lugar na fila, não vou dar para ele. Custa virar, precisa a pessoa pedir, custa virar, quer passar na frente? Isso é transformar a indignação na ação do bem. Isso é o convite do Cristo, a não nos moldarmos a este mundo, mas sim moldar o mundo à transformação do amor, do perdão, da humildade, do trabalho no Cristo. Porque o que acontece é que nós estamos deixando o mundo nos moldar. Nós estamos deixando que a materialidade nos molde. Mas cabe a nós começar esse processo de transformação. A gente fica esperando que venha o momento da regeneração. Ah, porque a regeneração, porque a regeneração. Mas a regeneração ela tem que acontecer dentro de nós. Ela já está acontecendo, mas a gente só foca no negativo. E aí eu vou dar exemplos. Uma casa como Viana de Carvalho. Viana de Carvalho, assim como tantas outras casas, ela faz um trabalho de transformação do bem, silenciosamente, mas a gente só foca no que faz alarde, né? No que causa aquele burburinho, no que causa grandes polêmicas, grandes discórdias. Não precisa, o bem, ele não precisa de polêmicas. O bem, ele não precisa de discórdias. O bem não precisa ser criada uma discussão para defender o bem. Porque o bem, ele é silencioso, ele se propaga. Quantas pessoas, nós já falamos de pessoas que são muito conhecidas, que promovem o bem, mas quantas pessoas nós conhecemos que promovem o bem no silêncio? Sempre tem. Tem um vizinho, tem um colega, que às vezes você não sabia e depois você viu uma ação dele. Ou você ficou sabendo por uma outra situação, mas que promove o bem no silêncio. E aí nos achamos no direito de bradar aos quatro mundos, de criar polêmicas, de criar discórdias, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí vamos pegar esse trecho, pela renovação da nossa mente. É necessário esforço em nos transformar. Mudar a maneira de pensar. Esse é o primeiro passo. Mudar a maneira de pensar. E essa é uma transformação muito profunda. Essa fala de Paulo é muito profunda. Porque, assim, é a força do pensamento. Por isso a importância de estudar. Né? Então, a doutrina espírita ela é baseada em duas asas. No intelecto e na caridade. Por isso a necessidade de estudar. Ela amplia os horizontes. A necessidade de educar os sentimentos, de educar os pensamentos, isso a gente consegue através do estudo. Por isso, um dos pilares importantes da doutrina espírita é o autoconhecimento. Quando eu tenho autoconhecimento, eu educo meus pensamentos, eu educo minhas ações, eu equilibro meus sentimentos. A importância do autoconhecimento. Nunca se falou tanto
em autoconhecimento, como agora. E há quanto tempo a doutrina vem explicando a necessidade da reforma íntima? E o que é a reforma íntima? Toda reforma, ela precisa da base. Então, começar de dentro para fora. E o interessante é essa fala vir de Paulo, porque Paulo, ele queria que o mundo se transformasse de fora para dentro, quando era Saulo, né? Então, quando ele era Saulo, ele era aquele homem inteligente, aquele homem que participava de diversos discursos no Sinédrio, mas ele queria modificar o mundo pela força. Só que com o passar do tempo, quando se torna Paulo, ele percebe que a transformação é de dentro para fora. Por isso autoconhecimento, por isso reforma íntima. Né? E é gradativo, essa reforma ela é gradativa. Elevar os sentimentos e ações de acordo com o exemplo divino, gradativamente. O que é elevar as ações e sentimentos de acordo com o exemplo divino? Por que Jesus é nosso modelo e guia? É exatamente por isso. Modelo e guia, modelo porque é o padrão a seguir. E guia. Quem é o guia? Guia é aquela pessoa que já conhece o caminho. Quando a gente vai fazer uma viagem, então a gente contrata um guia. Vou para um lugar muito diferente, contrata o guia. Por quê? Porque o guia ele já passou por lá, ele já fez várias vezes aquele caminho, ele sabe aonde pisar, aonde não pisar, aonde é mais fácil trilhar, ele sabe os erros que ele cometeu nas primeiras vezes que ele trilhou aquele caminho, né? As dificuldades que passou. Por isso Jesus é modelo e guia. Modelo porque é o padrão. E guia porque ele nos indica o caminho, nos orienta no caminho, porque já passou por todas essas dificuldades que nós estamos passando. E superou, e se tornou espírito crístico. E sabe que nós também vamos superar. Esse é o modelo. Por isso que quando fala elevar sentimentos e ações de acordo com o exemplo divino gradativamente. É isso que nós estamos fazendo aqui. Gradativamente. Cada dia melhor. Cada dia melhor do que ontem. A gente precisa ter esse otimismo. Não é? Cada dia eu estou melhor do que ontem. Ah, mas olha, eu cometi... eu faço isso. Né? Ah, mas, nossa, eu sabia que não era para fazer e fiz. Olha aí. E aí, valeu, o puxão de orelha tem que ser dado na hora. Ludmila, você sabia que não era para fazer e fez. Amanhã terá outra oportunidade. E é nos dado outra oportunidade, pode ter certeza. Quando a gente realmente está nesse trabalho firme de mudança, a oportunidade ela vem. E isso é fato. Então, é não nos amoldarmos na forma deste mundo, não nos acomodarmos às aparentes facilidades que nos são apresentadas neste mundo, porque é natural, muitas vezes a gente quer pegar o caminho mais fácil, o atalho, é muito natural isso, né? Por quê? Porque o caminho mais longo, que é a nossa jornada nessa encarnação, ela vai apresentar dificuldades, vai apresentar obstáculos, vai precisar de um comprometimento nosso. Um comprometimento com a nossa, não comprometimento com o outro. Ah, eu preciso me transformar para mostrar que eu, para minha família, ou para a casa espírita, ou para o amigo do trabalho, que eu estou melhor, ou para o meu marido. Não, é o comprometimento conosco, com o nosso espírito. Eu tive a oportunidade, a misericórdia divina de estar nessa encarnação e tenho certeza, meus amigos, nós estamos na melhor encarnação até hoje nossa e nos foi dada a misericórdia de estarmos aqui. Então, é agarrar essa oportunidade, sabe, sem culpa, de nos melhorarmos. Nós estamos na melhor oportunidade, nós estamos crescendo, não é? Um tempo atrás, será que eu estaria aberto, receptivo à fala do Cristo, às verdades do Cristo, às verdades do Evangelho? Eu estaria receptivo a abrir um Evangelho segundo o Espiritismo? Eu estaria receptivo a uma sexta-feira à noite, véspera de feriadão, vir na casa espírita, seja para ouvir um expositor, seja para trazer, como alguns amigos trouxeram aqui,
as embalagens que foram solicitadas, né, para o final de ano, trazer uma doação, eu estaria receptivo a isso? Eu teria olhos de ver que eu preciso dar bom dia a uma pessoa que está limpando a rua? Eu teria olhos de ver que eu preciso dar uma água para um animalzinho que está sedento? Sim, os animais também são filhos de Deus, né? Então, assim, a fome, tem muitas pessoas ajudando. Que bom que estão ajudando esse momento tão difícil, e a gente vê, em toda a esquina vê. Sabe, eu passo, recentemente eu parei num sinal, tinha um carro na frente, e aí tinha uma pessoa nesse sinal pedindo, essas pessoas estão sempre lá, isso à noite, o rapaz parou o carro, abriu a mala e deu uma cesta básica. Nossa, eu agradeci a Deus a oportunidade. Porque, assim, com certeza aquele rapaz estava com aquela cesta justamente para isso. A intenção dele foi essa. Quando eu passar em algum lugar, eu vou ajudar. Olha o bem sendo feito em silêncio. Não tinha ninguém tirando foto. Não tinha ninguém postando no Instagram. Mas ele estava lá fazendo bem. É assumir que nós podemos ajudar em instituições, que nós podemos ajudar no nosso dia a dia. Deixa um biscoitinho no carro, deixa uma garrafinha de água, deixa um pacotinho de ração. Vai aparecer oportunidade, sabe? E aí, o mais beneficiado somos nós. Tem roupa, meu filho não usa mais, faz a doação, traz no centro. Não tem o tempo de ir no centro, deixa no carro. Porque senão, uma hora vai surgir a oportunidade, né? Aquela criança que às vezes está com os pais no sinal, e aí a gente chega em casa e o nosso filho está cheio de sandalinha havaiana, sapatinho, né? Bota algumas no carro. E aí quando você passar por uma situação dessa, que aquela criança está descalça, dá. Olha quantas oportunidades. Abre uma porta, seja para um idoso, seja uma pessoa jovem, seja uma pessoa, seja o que for, abra uma porta. É o ato de servir. Abra uma porta e dê um bom dia. É isso que Cristo fala. É servir. É diminuir para que o outro cresça. Né? Como é forte essa fala de Paulo. Como é bonita essa fala de Paulo. Porque Paulo, quando ele pronuncia, ele está se referindo a um mundo bárbaro, a um mundo cruel. Ele se referia ao Império Romano. E é tão atual a fala dele. Né? Porque a nossa crueldade atualmente, ela pode ser vista de diversas formas. Não só aquela crueldade da barbaridade, mas aquela de ignorar aquele que precisa. Fazer que não viu, fazer que não escutou. Não é? Ignorar a nós mesmos que precisamos da evolução, do autoconhecimento. Ignorar a nossa necessidade também. É não sofrer, é não represar as dúvidas, né? As inseguranças, as ansiedades. É ter a certeza no futuro, ter a certeza, como diz no Evangelho, no porvir. Mas esse futuro e esse porvir transformado pela nossa mente é o futuro e o porvir do Cristo, do Evangelho. E nós temos diversos exemplos que o Cristo nos dá, em diversas frases. Quando ele nos convida a essa transformação, quando ele nos convida a essa não acomodação. Mas ninguém viu Cristo gritando, olha, o Império Romano está assim. Né? Não, nem batendo boca na rua. Alguém viu Cristo batendo boca? Pelo contrário, o trabalho dele era silencioso. Conversava com um aqui, tinham 5 ali, daqui a pouco tinham 10 ali, conversava, se isolava para refletir. Né? Ele também tinha os seus momentos de reflexão. Se isolava, refletia, voltava. E será que se fosse atualmente o Cristo ia estar tuitando? Ou ia estar lá no Instagram? Será? É esse o caminho, é esse o trabalho do Cristo que nós nos propomos? Né? E aí ele dá diversos exemplos. O convite do Cristo é o convite da humildade, do perdão e do amor. Na mulher adúltera, quando questiona, licença,
aguinha que agora a garganta secou. Na mulher adúltera, quando questiona, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. O que ele quer dizer com isso? Perdão. Qual é o exemplo? E aí o grande chamamento do Cristo. Ele não dá sermão, ele dá exemplo. E aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Perdão. Está lá em João capítulo 8, versículo 1 a 11. É necessário que ele cresça e eu diminua a humildade. Está lá em João capítulo 3, versículo 30. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Amor. Está lá em Lucas capítulo 23, versículo 34. O convite à transformação do Cristo, né, que Paulo traz, que Paulo reflete, é esse. Quando ele fala, não vos conformeis com este mundo, ele nos dá as ferramentas, a humildade, o perdão, a paciência, o amor. São as ferramentas de não acomodação. Não é? Porque nós vamos transformando pelo exemplo. É a necessidade de uma mudança completa, de uma mudança profunda. A mudança de dentro para fora. É trazer o que há de pior da gente para o melhor. Não é pegar, às vezes algumas leituras falam assim, não, porque nós vamos eliminar as nossas sombras, né? Não, ninguém vai eliminar as sombras, nem extirpar as sombras. Nós vamos trazer as nossas sombras à luz. Porque aí é uma mudança definitiva. Jogar as coisas para debaixo do tapete, isso é proposta do mundo material. Trazer a sombra para a luz, colocar luz sobre as sombras, é a proposta do Cristo. É acolher as nossas dificuldades, as nossas necessidades. É trazer essa proposta de mudança para nós, que nós precisamos nos transformar, nos renovar. Sim, eu acolho minhas sombras. Sim, eu sou egoísta. Sim, eu sou vaidoso. Sim, eu sou intolerante. Sim, eu sou arrogante. Mas estou em processo contínuo de reforma, de transformação. Porque o meu destino é de espírito para o progresso, de espírito para o crescimento, de espírito para a evolução. O meu destino não é ficar estagnado. É evolução, é progresso. E a doutrina espírita, ela fala sempre sobre isso. Por isso que Jesus fala que seja se eu falar assim, sim, não, não, e que dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? Nós reproduzimos tanto essas falas, mas a gente não para um pouquinho para pensar sobre elas, né? Profundamente, para trazer essas falas de Jesus para a gente. A gente sempre usa como resposta ao outro. Quando ele diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dai ao mundo externo o que é do mundo externo e a Deus o que é de Deus. O trabalho no progresso do Espírito. Porque aquilo que fica marcado no Espírito, aquilo que realmente é trabalhado com amor, que é trabalhado no Evangelho, esse fica impresso para todas as nossas futuras encarnações. É o que realmente tem que ficar impresso no nosso Espírito. É o que realmente vamos levar. Aqui é materialidade. Né? Por isso a nossa dificuldade, nós somos tão apegados à materialidade, por isso a nossa dificuldade em momentos como esse, né? E as pessoas falam, mas eu perdi fulano, eu perdi tal pessoa, eu perdi um ente querido. Não, nós não perdemos. Nós nos separamos momentaneamente, mas o amor da pessoa que foi está impresso no meu espírito. Meu espírito foi tocado pelo amor, pelas boas lembranças, assim como o meu espírito tocou o espírito do outro, pelo amor, pelas boas lembranças. Nós não perdemos, nós nos separamos momentaneamente. Eu não posso mais tocá-lo, mas eu posso sentir o amor. Eu posso orar pela pessoa, fazer uma prece, e isso nos liga também. É preciso ter esse desapego. Essa é a proposta de transformar o mundo.
não é? E é claro que é um trabalho que não é um trabalho do dia para a noite, que é um trabalho difícil, mas não é impossível. Nós temos tantos exemplos, né, próximos de nós. Então a gente fala, mas Cristo está muito longe de mim. Mas Chico está muito longe de mim. Não, todos nós passamos pela mesma jornada, pela mesma dificuldade. A diferença é a vontade, é a ação, porque só querer, só pensar, eu quero modificar, mas eu estou agindo para isso, né? E a gente vai tomando gosto. Hoje eu vou separar umas embalagens para levar para o Viana. Aí você vai e traz. Hoje são 2, na próxima sexta são 4. Aí depois tem umas roupinhas. Mas foi preciso o agir. Foi preciso a vontade de fazer. Foi preciso a vontade de abrir o guarda-roupa e retirar aquilo. Assim é. E eu gosto de dar os exemplos mais aparentemente mais banais, porque assim é na nossa vida. Quando a gente começa com as pequenas coisas, com as simples, aí nós vamos tomando fôlego para as maiores, né? Vamos fortalecendo o espírito para as maiores, para aquelas mais difíceis, né? Por exemplo, a de um ente querido. E aí Paulo continua, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somente a partir dessa transformação é que nós conseguimos alinhar nosso comportamento, nossa postura, nossos sentimentos e pensamentos à vontade do Cristo. Por isso que ele fala, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Por isso que Paulo diz, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Olha que lindo. Me toca muito essas falas de Paulo, porque a gente vê, e ele fala, mas é tão difícil, mas Cristo, mas Chico, mas Paulo é o melhor exemplo. Um homem tão apegado a materialidade no sentido de querer transformar o mundo de fora para dentro, e um homem que se transformou de uma forma tão bonita. Um homem que teve muitas dores. Se alguém já teve a oportunidade de ler Paulo e Estevão, é belíssimo. É um livro que você tem que ler e reler, contando a história de Paulo, né? Tantas dores, tantas dificuldades primeiro com ele mesmo. As dificuldades primeiro, a luta primeiro foi interna. Por isso que ele fala, combati o bom combate. O combate era interno. E aí ele fala, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, quando ele diz isso, ele já não fica mais acomodado ao mundo, ele já não se amolda mais ao mundo exterior. Pelo contrário, ele molda o mundo de acordo com a visão, com a vontade do Cristo. Ele já vive, como ele diz, vivo no corpo pela fé no Filho de Deus. E aí Jesus continua. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. E eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 43 a 47. Quer proposta mais inovadora, quer maior convite a modificar o mundo do que falar não odeie aquele que te odeia. Ama, compreende aquele. É transformadora essa proposta do Cristo, né? Orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. Essa é a proposta, esse é o convite de transformação do mundo. Porque é preciso ser muito forte, meus amigos, para seguir essa fala. Forte não é aquele que grita. Forte não é aquele que quer impor a sua verdade. Forte não é quem ganha no grito, quem quer ter razão. Forte é aquele que silencia, que perdoa, que tem paciência, que ama, como dizia Abigail.
espera, perdoa, trabalha. Forte é esse. Forte, meus amigos, somos todos nós que estamos nessa jornada, num mundo de provas e expiações e que acreditamos que cada dia podemos ser melhor. Que estamos buscando, e prova disso é esse. O trabalho do bem não para. A casa continua, assim como tantas casas. Estamos aqui numa sexta-feira. Fortes somos todos nós, unidos nesse propósito. Que possamos aprender com esse chamamento do Cristo. É belíssimo essa proposta de transformação do mundo. Lá em Coríntios, capítulo 7, versículo 31, Paulo escreve: a forma, o molde desse mundo passa. E a boa notícia, meus amigos, é que a vontade de Deus é eterna, sua palavra imutável, e o que Ele quer para nós é algo bom, agradável e perfeito. A boa notícia é que tudo passa, mas a palavra de Deus não passa. A palavra do Cristo não passa. Então, que a gente não fique tão aflito, tenha mais leveza no coração. Nós estamos no trabalho do bem, sim. Estamos na transformação. Vamos abraçar as oportunidades que nos são dadas. Não despreze as oportunidades, todas. Até de tirar tem uma folhinha no chão que está ali, seca. Retira aquela folhinha, né? Não espera que venha um gari, que venha o porteiro, né? Recolher o nosso lixo. Agradece a Deus que tem feito dias tão bonitos, um céu azul tão bonito. Agradece. Às vezes a gente vê os passarinhos, né, tomando banho. Às vezes tem uma pocinha de água assim, eles estão tomando banho. Que coisa mais bela. Ali está a imagem de Deus, a imagem do Cristo, a natureza. Mas a gente tem que mudar a nossa visão, a nossa perspectiva. A gente está com a perspectiva de olhos muito amargos, né? Tem que mudar a perspectiva. Olhar também para o que é bom dentro de nós. Tem tanta coisa boa dentro da gente que está num processo de transformação. Eu não sou a Ludmila de ontem, eu não sou a Ludmila de quando eu entrei nessa casa. Temos que olhar também para o que está acontecendo dentro da gente. Lembre-se, o autoconhecimento. Amar a si mesmo. Amar a si mesmo com os defeitos e com as qualidades. Trazer essas sombras, abraçá-las. Os gritos, as forças, a força, a violência, as polêmicas, os longos discursos são transitórios. Esses são perecíveis. Mas o amor exemplificado por Cristo, esse sim é eterno. O amor que nós demonstramos no nosso dia a dia, através dos nossos exemplos, vão ficar marcados nos nossos amigos, nos nossos filhos, nos nossos parentes e até naquele que passou ali na rua e te viu. Ficam marcados também nos desencarnados, já que nós vivemos num mundo em que a espiritualidade convive conosco. Então, os desencarnados estão aqui ao nosso redor. E estão vendo cada ação nossa. E eles torcem para o nosso crescimento, sim. Olha, tá vendo? Não achava que Ludmila ia fazer isso? E Ludmila fez? Torcem por nós também, né? Então, os exemplos que nós conhecemos, Chico, Divaldo, Irmã Dulce, Gandhi, tantos exemplos, né? Eles não se conformaram com os moldes do mundo. Eles seguiram a proposta libertadora da pacificação. A proposta libertadora da pacificação. Chico não pegou o microfone e saiu num carro de som gritando: olha, todo mundo tem que ajudar todo mundo. Gandhi não fez isso. Irmã Dulce não fez isso. Começou aos poucos, aonde o seu braço alcançava, e através do exemplo foram chegando. Como era a Mansão do Caminho de Divaldo quando começou? Acho que todos nós, a grande maioria, deve ter assistido o filme, né, de Divaldo. Como começou a Mansão do Caminho? É preciso vontade.
Eu não digo que nós vamos montar mansão do caminho, vamos montar casa, eu sei, mas é preciso começar o trabalho do bem, né? E isso todos nós podemos fazer, né? Um trabalho edificante, da emoção educada, do pensamento edificante, do trabalho silencioso. E por isso eu encerro com a palavra tão consoladora do Cristo: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não falou eu venci no mundo, que a gente fala, né? A gente tem a sociedade coloca essa expectativa e nós também puxamos essa expectativa para a gente. Eu preciso vencer no mundo. Não. Eu venci o mundo, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, o meu mundo interno. O mundo dos meus medos, das minhas fragilidades, das minhas inseguranças, das minhas ansiedades, das minhas falhas, das minhas virtudes. Nada é preto no branco, é degradê. Entre o preto e o branco tem o cinza. Ninguém é tão mal, nem tão bom. A gente vai aprendendo. Ninguém nasce preparado para ser bom sempre. A gente vai aprendendo a ser. Né? Isso é de espíritos missionários que chegam aqui e aí já passaram por uma longa jornada, como nós estamos passando também. Mas nós estamos nesse projeto de crescimento. Então, meus amigos, desejo uma ótima noite com Cristo. Tem de bom ânimo. Nós vencemos o mundo. Nós estamos no caminho. Fiquem com Deus, uma ótima noite. Vamos fazer a prece final, chamar a Ludmila para fazer, por causa do microfone, para fazer a nossa prece final. Tá funcionando? Pronto. Como fui convidada para fazer a prece final, né, tentei escapar, mas não consegui. Mas vamos fazer a prece, vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus o dia de ontem, o dia de hoje, o de amanhã, todos os dias, Senhor. Que seja feita a sua vontade, que possamos abraçar, Senhor, os nossos dias, sejam bons, sejam difíceis, mas certos de que tudo tem um propósito, Senhor. Teu amor é maior, que a espiritualidade esteja sobre nós, nos amparando, nos auxiliando. Ela que nunca nos deixa desacompanhados. Que possamos ser receptivos, abrir os nossos corações ao Teu amor, Jesus. Que possamos transformar o mundo com amor, com perdão, com carinho. Assim seja, graças a Deus. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz, nós te sentimos aqui, em
em vibrações fraternais, fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Jesus. Pedro. Aliás, la la ya la ya, la la ya la ya, la la ya la ya, la ya, la la ya la ya, la la ya la ya, la la ya la ya, la ya. O Senhor é o meu pastor, Ele não me faltará. Descansa-me em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Justiça por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que andasse pelo vale da morte, não temerias mal nenhum, porque
que tu estás comigo, e o teu bastão e o teu cajado me confortam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos que me provocam. Unge minha face e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade, a benevolência me seguirão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor por longos anos. Certamente que a bondade, a benevolência me seguirão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor por longos anos. La la ya, la ya, la la ya, la ya, la la ya, la ya, la ya, la 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 ya. Aqui é Pedro, bora Pedro. Pedro. Vê se sai. Deixa eu lembrar aqui. Desligação? Desligou?